Olá, amadinhos, sejam bem-vindos a mais uma aula. Só que essa aula de hoje é uma aula da revisão geral, para você fazer a avaliação da unidade 3, certinho? Vamos trabalhar aqui vários conteúdos para fazer a nossa avaliação, certo? Então, vamos lá. Revisando aqui, né, com a aula 95, nós temos o seguinte, a aula 73, falando das figuras de linguagem ligada ao aspecto sonoro. A aula 76, figuras de linguagem ligada ao aspecto sintático. E a aula 88, implícita e ambiguidade. E a 91, a semântica, certinho? Quando fala aqui das figuras de linguagem ligada ao aspecto sonoro, você vai lembrar das figuras de harmonia ou figuras de quê? De som, que é a mesma coisa de sonora. Você vai trabalhar essa questão do som. Aí você vai interpretar a questão da musicalidade, sonoridade. Beleza? Quais são as figuras sonoras? Você tem a literação, você tem a assonância, o que mais? Onomatopeia. Beleza? Então, prestando atenção aqui, começando com a literação. O que é a literação? É quando eu tenho, né, a repetição dos sons consonantais, né, das consoantes. Temos aqui o nosso exemplo. O rato roeu a roupa do rei de Roma. Se você acelerar na fala, vai dar aquele, entendeu? Aquele sonzinho, né, o ruído, né, do rato, fazendo aquele barulhinho, beleza? Então, o que está repetindo aqui? Qual é a consoante que está repetindo? Você vê, né, a repetição do quê? Da letra R, tá certo? Da letra R, tá bom? Então, aqui, quando tem a repetição do mesmo som consonantal, eu tenho o quê? A aliteração. Não esqueça disso, né? Agora, a assonância. Aqui, o que você vai prestar atenção, né? Agora já falou a literação, consoantes. E a assonância, você vai lembrar dos sons vocálicos, né? A repetição das vogais. Ó, ajuda a construir melodias internas no texto. Então, nós vamos aqui, ó. A aragem suave acaricia a alma. Então, olha só, a vogal que mais, né, aparece é a vogal A. Então, aqui você vê a repetição de quê? De sons vocálicos, tá certo? Então, a vogal que está repetindo direto é a vogal A. A onomatopeia imita sons da realidade, tornando o texto mais expressivo e vívido. Então, aqui, onomatopeia, onde que você vai usar? Olha só, faça de conta que alguém chega assim e fala assim, ó. O que você está ouvindo? Você está ouvindo alguém batendo, né? Se eu fosse reproduzir esse ruído, esse batido, esse barulho, esse som, eu ia falar o quê? Toque, toque, tum, tum. Vai. Ouça aí, ó. Né? Tum, tum. Entendeu? É o toque, toque. Além disso, essas figuras são muito usadas em músicas, propagandas, quadrinhos e slogans, o que mostra que elas não pertencem apenas à literatura clássica, mas também à comunicação do dia a dia. Então, aqui, ó, toque, toque, som de alguém batendo na porta. Sim, olha só que tem problema de rinite, né? Logo cedo começa espirrando. Então, som de espirro. Zum, zum, zum. É o quê? Som de abelhas ou zumbido. E bum, está representando uma explosão. O que mais nós temos aqui? O crack, que é algo quebrando, né? Vai um galho de uma árvore ou uma varinha. Aí você tem também aqui, ó, o cocoricó. Olha aí, ó, no sítio, na fazenda, chácara. Acordar bem cedinho, né?
com o som do galo, né? Com o canto do galo. Plim! Ó, plim, plim. Som de campainha, né? Ou algo caindo no chão, cai uma chave, faz plim. E o miau é o som do gato, beleza? Saindo das figuras sonoras, vamos agora para as figuras de sintaxe, né? Ou figuras de construção. O que isso quer dizer? Que vai ter, ó, uma mexidinha, algo vai acontecer na estrutura da oração, que vai ser quebrada, né? Então, o que é? O que vai ser quebrado? Essa questão da ordem direta da oração. Você sabe que começa sempre sujeito, aí vem um verbo e o complemento verbal. Não é assim? Mas aí pode fazer aquela mudança, pode acontecer uma ordem inversa também. Então, vamos aqui. O hipérbato, né? Quando que é o hipérbato? Quando que acontece? Inversão da ordem direta dos termos da oração. Então, aqui nós temos, das terras do fim do mundo, vinha o cavaleiro. Ó, qual a ordem direta? O cavaleiro, ó, começa sempre pelo sujeito. Vinha das terras do fim do mundo. Beleza? Vocês perceberam essa questão, né, da troca, essa inversão? Vamos ver anacoluto. Anacoluto quando tem uma ruptura, tá certo? Como que vai ser essa ruptura? Você está conversando sobre o assunto, de repente você desvia esse assunto, vai para outro, tá bom? Abandona o primeiro. Então, quando há uma ruptura na construção da frase, como se o falante abandonasse a ideia e continuasse com uma outra ideia, tá certo? Essa menina, alguém segura ela, tá certo? Vamos lá. A elipse é uma omissão de um termo que pode ser subtendido pelo contexto, ó. Na sala, apenas 2 alunos. Ó, o que aconteceu? Esta pontuação aqui, ó, tá substituindo o verbo. Que verbo é esse? O verbo haver, tá certo? Ó, não foi, né? Não está expresso, mas dá para entender, que dá para encaixar aí, ó. Então, aqui nós temos, havia apenas 2 alunos aqui, beleza? Na sala, havia apenas 2 alunos. Agora, o zeugma é um tipo de elipse também, mas só que acontece, qual a diferença da primeira elipse para o zeugma? O que vai acontecer? No zeugma aparece. O termo é citado anteriormente. Já na segunda parte não é citado, só é marcado pela pontuação. No caso aqui, a vírgula. Ela gosta de música e eu de cinema. Então, eu gosto de cinema. Então, no primeiro caso, o verbo é citado, já no segundo, não. Beleza? Anáfora é a repetição de uma mesma palavra ou expressão sempre no início da oração, no início da frase, no início de verso, certo? Então, nós temos aqui, se você grita, se você cala, se você chora, tudo me dói. Olha aqui que vai repetindo, se você, se você, se você. Então, sempre no início da frase, nós temos o quê? Repetição de uma mesma palavra, nós temos anáfora. Agora aqui para vocês, na poesia, né, no poema, nós temos aqui tudo parece que vai dar certo, aqui tudo parece tranquilo, aqui tudo parece possível. Aqui só está grifado aqui, ó, aqui, mas aqui, ó, o tudo faz parte também, ó, que está repetindo. É uma expressão que repete nos 3 versos. Também temos na música, somos tão jovens, somos tão jovens. Aqui, ó, somos tão. Beleza? No início, sempre de frase. É o quê? Anáfora. Saímos das figuras de construção, vamos para o quê? Implícito e ambiguidade, né? O que está por trás, né? O implícito, ambiguidade, duplo sentido, né? Que a gente tem que ter o cuidado quando a gente vai fazer uma redação, tá certo? Para deixar claro e não deixar com 2 ou mais ideias, beleza? Como identificar temas implícitos? Para descobrir os temas implícitos é importante, ó, prestar atenção nas ações do personagem, tá bom?
observar os conflitos e comportamento, analisar o ambiente descrito e pensar no sentido mais profundo da narrativa. Olha o texto que a gente trabalhou, ó, a janela fechada, né? Ó, lembra que a gente trabalhou também a questão do título com o conteúdo, a relação título e conteúdo? Ó, até eu perguntei assim para vocês, quando você vai a uma livraria, você escolhe, né, um livro pela capa, pelo título, o que te chama a atenção? Então, vamos ver essa questão aqui, ó. Joana passava todos os dias pela casa da esquina. Era antiga, com janelas grandes e um jardim abandonado. Mas o que mais chamava a sua atenção era a janela do segundo andar, sempre fechada. Mesmo nos dias mais quentes, ela não sabia quem morava ali, ou se alguém ainda morava. Só sabia que toda vez que olhava para aquela janela, sentia um aperto no peito, como se ela escondesse alguma história que o tempo decidiu não contar. Beleza? O que está implícito, né? A ideia de solidão, abandono ou luto. Que a emoção de Joana está ligada a algo que ela sente, mas não compreende totalmente. Tá certo? Porque pode ser também que a Joana, quando não quer contato com ninguém, ela faz uso, né, de fechar a janela. Ela gosta de ficar no seu cantinho lá, recolhida. Também pode trazer essa ideia. Por isso que ela pensa assim, né? A ideia de solidão, de abandono. O mistério ou o segredo guardado naquela casa, certinho? Agora, ambiguidade, né? Ocorre quando uma palavra ou frase, expressão permite mais de uma interpretação. Ela pode ser usada de forma proposital ou ser um problema de clareza textual, tá certo? Então, aqui, ó, quando é usado de forma proposital, ó, faz uso do recurso estilístico, beleza? Joana disse à amiga que ela estava atrasada. Olha aqui. Aí você vai perguntar, Joana disse à amiga que ela estava atrasada. Esse aí, ó, quem estava atrasada, Joana ou a amiga? Qual é a palavra, né, que traz essa questão que não deixa ele tão claro, né? Nós temos aí o quê? Ó, se ela é a Joana ou é a amiga, tá bom? Esse pronome aí, tá certo? E nós temos outra aqui, né, que isso aqui fica mais fácil, o cachorro do meu vizinho, que é veterinário, ficou doente, tá certo? Quem ficou doente, o cachorro ou o vizinho? Quem é o veterinário? O vizinho ou o cachorro? Também tem essa questão, que dá até para dá para perceber assim, quem ficou doente, o cachorro ou o vizinho? Quem é o veterinário? O veterinário fica mais fácil, né? Que é o vizinho, o cachorro não é veterinário, beleza, amado? Agora vamos aqui para a semântica. É o ramo da linguística que estuda o significado das palavras, frases e texto. Ela analisa como os sentidos são construídos, interpretados, até alterados, dependendo do contexto em que as palavras são usadas. Então, usando aqui para vocês, né? Já até a gente trouxe aqui as imagens tanto da instituição financeira quanto do assento. Então, aqui, ó, banco, ela não pode ser analisada solta, ela tem que estar dentro do contexto, tá certo? Aí eu digo assim, ó, fui ao banco cedo, ó, fui ao banco cedo. Então, isso daí tá relacionado à instituição financeira. Sentei no banco, aí já está dizendo o quê? A relacionada ao assento, beleza? Então, vamos lá. Ela está com a cabeça quente. Então, olha só, esse quente aqui literalmente pode ser relacionado à temperatura e também pode trazer essa questão do sentido conotativo, né? Que é o figurado, tá certo? Então, com esse quente, ó, a pessoa está irritada, não quer papo com ninguém.
tá certo? A minha cabeça está quente. A criança está com a cabeça quente. Quer dizer o quê? A temperatura elevada, tá certo? Vamos lá. A semântica ajuda a entender ambiguidade, implicitude, figuras de linguagem, entre outros aspectos que influenciam a interpretação textual. A professora quebrou o silêncio com uma gargalhada. E nós temos aqui também a questão, né, das imagens. As imagens aqui é tudo relacionado à palavra o quê? Mangueira. E quando falo mangueira, né? Aí você vai lembrar da escola de samba, tá certo? Carnaval aí, da árvore, da planta, fruta aqui, a mangueira, e da mangueira do jardim, tá certo? Aquela que você usa lá para cuidar das suas plantinhas, beleza? Então, meus queridos, nós estamos agora a avaliação, né? A avaliação vai trabalhar tudo isso aqui somente com interpretação textual, tá? Somente aí eu quero desejar a todos uma boa avaliação. Faça com calma. Lembre de todos os termos que foi trabalhado aqui. É dessa questão do inferencial que vai além do texto, né? E o literal, o que está dentro do texto. Todos terão a mesma interpretação. Beleza? Uma boa avaliação e até, né, outro dia. Tchau, tchau!